Olá, eu sou a professora Dinancy Silva e hoje nós vamos estudar um assunto muito importante dentro da língua portuguesa. Então sejam todos bem-vindos à nossa aula do Ensino Fundamental 6º ano. Vamos começar então? Vamos lá! Nós vamos estudar a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então, você já sabe, as palavras elas podem ser classificadas quanto ao número de sílabas que estas palavras possuem. Então, as palavras podem ser classificadas em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Esta é a nossa aula de número 74, língua portuguesa, e eu espero então que você esteja disposto a aprender. Vamos começar então com um texto para nós vermos as palavras constituídas de várias sílabas, de uma, de duas, de três, de quatro ou de mais sílabas. Então leia comigo. O título é Conversa. Quando um tatu encontra outro tatu, tratam-se por tu. Como estás tu, tatu? Eu estou bem, e tu, tatu? Essa conversa gaguejada ainda é mais engraçada. Eu quero que você note aqui, nós vamos destacar apenas a palavra tatu e tu. Vamos destacar estas, só tu, tatu. Muito bem. Estas palavras, você está vendo que elas são constituídas por duas sílabas, tatu, e esta apenas por uma. Então, isso para iniciar. Nós temos também gaguejada, e aqui você nota gaguejada, 4 sílabas. Engraçada, olha aí, mais uma palavra contendo 4 sílabas. Seguindo no nosso texto, nós vamos ver como estás tu? Tatu. Eu estou bem, e tu? Tatu. Digo isto para brincar, pois nunca vi um tatu gaguejar. Muito bem. Então você prestou atenção nas nossas palavras, destacamos apenas algumas, só para você já ir percebendo como as palavras elas são constituídas por sílabas, não é? Então, seguindo, vamos lá. Então, o que é a sílaba? Primeiro vamos entender o que é a sílaba. Olha aí, você já leu a palavra tatu e já destacamos que ela tem 2 sílabas. A primeira sílaba, tá, e a segunda sílaba, tu. Professora, por que é importante estudar este assunto? Né? Qual é a importância de se conhecer e compreender o que é sílaba, não é? E por que a palavra é constituída de 1, 2, 3, 4, 5 sílabas? Você já prestou atenção que quando você está escrevendo e você tem que translinear, ou seja, passar de uma linha para outra, você às vezes, não digo todas, mas às vezes sente uma certa dificuldade em saber onde que eu divido essa palavra. Pois é, esse estudo é muito importante para você ter certeza e segurança na hora de translinear uma palavra quando você estiver escrevendo e até pronunciando, para você saber, por exemplo, dar ênfase em determinada sílaba da palavra, aquela que é acentuada. Então, é importante você conhecer este assunto aqui. Quando eu estiver translineando, saber, por exemplo, que a palavra tatu, se eu tiver que translinear, né, passar de uma linha para outra, eu vou escrever uma sílaba numa linha, a primeira, e a segunda passar, e assim sucessivamente. Então, sílaba, entendendo o conceito, a definição do que é sílaba, estamos falando de sílaba, então precisamos entender o que é sílaba. É cada um dos conjuntos de sons que formam a palavra. Então, a palavra, você já sabe que no nível fonético ela é formada pelos fonemas, não é? Pela menor unidade sonora e distintiva da palavra. Então, o som da palavra com significado, né, com distinção, para eu distinguir uma da outra, eu chamo de fonema. E aqui, cada um desses conjuntos de sons, que pode ser formado por uma única letra, ou por 2, ou por 3, ou até por 4, então eu vou chamar de sílaba, certo? Então sílaba é cada um desses conjuntos de sons que formam a palavra, cada um daqueles impulsos
que eu emito. Por exemplo, se eu digo a palavra tatu, cada um desses conjuntos de sons formou uma sílaba. Tatu, perceba, cada um dos conjuntos de sons. Aqui tem um conjunto de som e aqui tem um segundo conjunto de som. Cada impulso expiratório de voz. Tá, um impulso, tu, outro impulso. Gente, isso ficou claro para vocês? Ficou? Eu tenho certeza. Mas vamos dar continuidade para nós agora entendermos melhor este conceito das sílabas. Então, vamos lá. Olha aqui. Então, a palavra é uma unidade, né? A palavra inteira, ela constitui uma unidade. E ela pode ser dividida. Esta palavra pode ser dividida em sílabas. Por exemplo, a palavra brinquedo. Eu tenho, então, a palavra brinquedo dividida em 3 conjuntos. Aqui eu tenho a primeira sílaba, aqui a segunda e aqui a terceira sílaba. Brinquedo. Perceba que cada impulso expiratório de voz formou uma sílaba. Muito bem, agora que você já entendeu, então, que a palavra é uma unidade sonora e que ela pode ser dividida em sílabas. Você já sabe que as sílabas na língua portuguesa, né? As palavras na língua portuguesa, elas têm um determinado número de sílabas e elas têm uma classificação. Então, hoje nós estamos aprendendo sobre esta classificação das palavras, sob o ponto de vista do número de sílabas que constitui cada palavra, certo? Então, na língua portuguesa, nós temos palavras formadas com apenas uma sílaba. Nós temos também palavras constituídas, formadas de 2, de 3, de 4 e de mais sílabas, certo? Já expliquei para você a importância de se estudar isso, até para você pronunciar a palavra corretamente, emitindo cada conjunto de som, não é? Correto, e também para você, ao escrever, não ter dúvida, ficar seguro ao translinear a palavra. Porque, por exemplo, nós temos as palavras formadas com dígrafos, RR, SS, LH, NH, e que eles não podem ser, alguns não podem ser separados. O NH, o LH não podem ser separados. Nem GU e nem QU. Porém, RR e SS, que são dígrafos, eles são separáveis. Então, é importante você entender isso. Aqui nós já entendemos que a palavra brinquedo possui 3 sílabas. Muito bem. Seguindo, então, as palavras na língua portuguesa, elas podem ser formadas de exatamente uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 ou mais sílabas. E nós trouxemos alguns exemplos para você. Olha aqui, a palavra mar. A palavra mar é constituída de apenas uma sílaba. E como se chama a palavra constituída de uma só sílaba? Nós já vamos ver isso, mas eu já vou adiantar que é monossílaba. A palavra, então, que é constituída por 2 sílabas, como a palavra sapo, aqui eu tenho uma sílaba, aqui eu tenho 2, ela também vai receber um nome especial, que é dissílaba. E a palavra que é constituída por 3 sílabas, certo? Palavra constituída por 3 sílabas, então nós temos um exemplo aqui, médico, eu tenho 1, 2, 3 sílabas. Então, esta palavra é chamada de trissílaba. Por que 3? Porque tem 3 sílabas. Muito bem. Também nós temos na língua portuguesa palavras constituídas por 4 ou mais sílabas. E nós trouxemos um exemplo para você. A palavra matemática, olha aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Então, aqui nós temos um exemplo, então, de uma palavra polissílaba, ela contém muitas sílabas, né? Poli quer dizer muitas, então ela contém mais de 4 sílabas, ela tem 5 sílabas e por isso ela é chamada de polissílaba. Acredito que você já entendeu, então, os exemplos, né? E como ela pode ser constituída. Então, relembrando para você que as palavras na língua portuguesa podem ser formadas, constituídas por apenas uma sílaba, ou por 2, ou por 3, ou ainda por 4 ou mais sílabas. Isso ficou claro para você? Ficou? Ótimo. Vamos ver, então, os nomes especiais de cada uma delas. Olha aí.
Então, de acordo com este número de sílabas em que as palavras são formadas, são constituídas, elas têm esses nomes, elas recebem esses nomes, certo? Então, vamos lá. Olha só, número de sílabas. Com uma sílaba, então, ela é chamada de monossílaba, certo? Então, a palavra constituída com apenas uma sílaba, ela é chamada de monossílaba. Ah, professora, tem muitas palavras na língua portuguesa com uma sílaba? Muitas. Olha o exemplo aqui. Vi, 3, o numeral 3, a forma verbal do verbo ver, né? Vi e o numeral 3. São exemplos de palavras constituídas por uma só sílaba. Então, ela é chamada de monossílaba, uma única sílaba. Com duas sílabas, o nome que ela recebe é dissílaba, porque tem duas sílabas, olha o prefixo aqui, di, e aqui mono, só uma, tá? Então, exemplo de palavras constituída por duas sílabas, a palavra chuva. Perceba, cada vez que você abre a boca, você emite um conjunto de som. Então, aqui, chuva, duas sílabas. Campos, se tivesse no singular, também seriam duas sílabas. Campos, muito bem. Então, e a palavra constituída por três sílabas? Como é o nome que ela recebe na língua portuguesa? Trissílabas, perceba aqui, tri, o prefixo tri, para designar três. Então, como exemplo, nós temos janela, janela. Perceba quantas vezes você abriu a boca e emitiu um impulso expiratório, um conjunto de som. Janela, 3 vezes, então, trissílaba. Presente, presente, olha aí. E eu quero que você observe uma coisa, na língua portuguesa, normalmente as palavras que terminam com E, né? Aqui no norte, nós geralmente damos um som de I. Por exemplo, lá no sul se pronuncia presente, mas nós aqui vamos pronunciar presente. Observe, não está incorreta, é o nosso sotaque, né? Mas escreva com E, presente, ok? E ao pronunciar, como nós pronunciamos aqui, presente. E você nota nitidamente um sonzinho de I, correto? 4 ou mais sílabas, como se chama a palavra na língua portuguesa, constituída por 4 ou mais sílabas. Eu vou chamar esta palavra de polissílaba. Por que polissílaba? Porque eu tenho um prefixo poli aqui, que significa muitas sílabas. Então, 4 ou mais, 5, 6 sílabas, eu vou chamar de polissílaba. Observem aqui 2 exemplos que nós temos. A palavra colorida. Colorida. E também a palavra liberdade. Liberdade. Então, liberdade, colorida e liberdade. Cada uma delas eu tenho 1, 2, 3, 4 palavras. Aqui na palavra liberdade, colorida, e na palavra colorida eu tenho 4 sílabas. E quantas sílabas eu tenho na palavra liberdade? Também eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Então, agora que você já entendeu, não é? Nós vamos exercitar, mas primeiro vamos resumir um pouquinho. Então, você já sabe que sílaba é cada um daqueles conjuntos, né, de som que eu emito ao pronunciar uma palavra, cada um dos impulsos expiratórios de voz. Quando eu pronuncio a palavra, eu emito impulsos de voz, e cada um desses impulsos eu vou chamar de sílaba, certo? Entendeu também que a palavra é constituída por um determinado número de sílabas. Então, na língua portuguesa, nós temos palavras monossílaba. Lembrando que mono quer dizer uma, então, e a sílaba. Então, uma sílaba, ok? Então, palavras constituídas de uma sílaba. Como, por exemplo, a palavra sol. Eu tenho também, na língua portuguesa, nós temos palavras constituídas de 2 sílabas e eu vou chamá-la de dissílaba, certo? Por exemplo, amor. Eu emiti 2 impulsos. Eu tenho também a palavra constituída por 3 sílabas, como, por exemplo,
a palavra, vou citar, já que eu citei aqui, panela, ok? Então, 3 sílabas, por isso, trissílaba. E eu tenho palavras constituídas por 4 ou mais sílabas, como nós já vimos, um exemplo, lâmpada, lâmpada. Não, aqui trissílaba. Vamos ver uma acolorida, ok? Muito bem, e é fácil contar. Agora vamos praticar, já que você entendeu? Vamos lá, então, para a nossa dinâmica local interativa. Olha aí, gente, bem fácil. Assinale a alternativa cujas palavras sejam formadas por apenas uma sílaba. Você vai examinar da alternativa A, B, C e D e vai ver aquela que só contém palavras com uma sílaba, ok? Muito bem. Temos a questão número 2? Questão número 2. Nas alternativas a seguir, há apenas palavras com 4 ou mais sílabas, exceto em examine cada uma delas e veja qual alternativa que possui apenas palavras, que há palavras com menos de 4 sílabas. Bom trabalho e eu volto já já para conferir.
Então, deixamos para você duas questões bem fáceis, bem simples. Vamos conferir? Mas primeiro vamos, então, dar destaque aqui aos nossos queridos que estão apresentando, né? Que estão participando conosco. Então, vamos lá, gente. Vamos ver quem está participando conosco aí. Quem foi que acertou, realizou o exercício e acertou a questão? O Davi, muito bem. O Davi disse que a primeira é a letra D e a segunda é a letra C. Muito bem, Davi. Obrigada por sua participação. Nós vamos conferir daqui a pouquinho se você acertou ou não. Vamos ver então. Olha aí, a Nathalie, acho que é Nathalie, ela também acompanha o Davi dizendo que a questão 1 é a letra D e a questão 2 é a letra C. Obrigada pela participação de vocês, é assim que se aprende. Se você participa, você tem a possibilidade de o seu conhecimento, a sua aprendizagem ser significativa. Muito bem. E a Suliane, eu acho que é Suliane, também está apostando na questão número 1 na letra D e na questão de número 2 na letra C. Obrigada, Suliane, por sua participação. Emanuele, olha, muita gente participando. Obrigada a todos que estão participando, tá? Emanuel, ele disse que a questão 1 é a letra A. Muito bem, questão 1 é a letra A, está divergindo dos colegas. Arielle está dizendo que a questão 1 é A e a questão 2 é a C. Olha, houve uma divergênciazinha aqui. Vamos ver, então, quem tem razão, se o Davi e a Natiele, ou Nath, né? Ou os outros dois. O Luiz Miguel está dizendo que a primeira é a letra D e a 2 é a questão C. Muito bem. Já agradecendo a participação de todos, continuem participando, porque é assim que se aprende. Vamos então conferir o trabalho dos nossos queridos. Então, a questão de número 1 diz assim: assinale a alternativa cujas palavras sejam formadas por apenas uma sílaba. Então, o que eu estava pedindo aqui? O enunciado, o comando da questão diz que você deve assinalar, você deve marcar a alternativa. Então, só uma, e essa alternativa tem que ter todas as palavras formadas apenas por uma sílaba, uma só. Então, examinando aqui as questões, nós temos que a letra D é a correta. Parabeniza a todos os que assinalaram a letra D. Por que é esta, professora? Porque a palavra não possui apenas uma sílaba, a palavra pé possui apenas uma sílaba e a palavra flor também possui apenas uma sílaba. E nas demais, a palavra sol possui uma sílaba. A palavra pé possui uma sílaba, mas a palavra rua não. A palavra rua possui mais de uma sílaba. Na palavra baú, eu tenho 2 sílabas. A palavra pai, sim, possui uma. A palavra mar também possui uma sílaba. A palavra quem possui uma sílaba. Mas já sabemos que a palavra baú possui 2 sílabas. Então, a alternativa correta, que contém apenas uma sílaba, todas as palavras, é a D. Muito bem, obrigada então para quem participou e vamos para a questão de número 2. Vamos lá. Questão de número 2 diz assim: nas alternativas a seguir, há apenas palavras com 4 ou mais sílabas. Então, o enunciado diz que nessas alternativas aqui, existem palavras com 4 ou mais sílabas. E só exceto em, esse exceto quer dizer que apenas numa, né, nós vamos ter palavras formadas com menos de 4 sílabas. Então, porque o enunciado diz, nas alternativas a seguir, há apenas palavras com 4 ou mais sílabas, certo? Exceto em, qual é esta que tem menos de 4 sílabas, gente? Vamos lá. Então, temos participantes nesta? Temos alguém? Luiz Miguel, alguém aí? Muito bem, eu sei que tem, já nós vamos destacar os nossos queridos que estão participando. Eu já vou assinalar então aqui, mas nós vamos dar destaque para os nossos queridos que estão participando. Então, a nossa alternativa, não é, que contém apenas palavras com 3 sílabas, vamos ver,
Temos participantes? Já temos? Ok. Então, vou assinalar e nós vamos marcar. Certo? Ok, já está aqui o gabarito, então, para você. Assinatura, sílaba e carroça. Por que que esta aqui tem apenas 3 sílabas? Vamos mostrar, então, para você. Olha aqui, lembra que eu falei do dígrafo? Então, esta palavra, por favor, ó, eu separo assim. Veja, eu separei esse dígrafo. O dígrafo é um conjunto de palavras que possui 2 letras, mas apenas um som. Então, eu tenho a, é aqui, ó, desse outro S para cá, sim. Aqui em cima, tura. Ok? Vamos apagar aqui, deixa eu fazer melhor. Ok. Então, já destacando aqui, que é a letra C, temos... Ok, o tempo. Muito bem, então, quem participou conosco? Não temos participantes? Na próxima? Ok, então vamos assinalar aqui. Já acabou o nosso tempo. Então, parabéns para você que assinalou, embora eu não tenha destacado aqui para você, mas na próxima a gente destaca, tá bom, gente? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.